Bom dia, alunos. Nós vamos resolver agora as questões de sociologia. Lembrando que sociologia foi uma disciplina que eu passei algumas pesquisas para vocês e nem todos me enviaram. Alguns me enviaram, umas 4, 5 pessoas ainda me enviaram as atividades com as pesquisas, mas nem todos fizeram as pesquisas. Aqui eu estou trazendo as fichas, as correções das fichas, né, das 2 fichas que eu passei em sociologia para vocês, tá bom? Enquanto as pesquisas, eu gostaria que, caso vocês não tivessem feito, eu ainda permito vocês fazerem. Dê uma olhada se vocês fizeram as pesquisas. Eu passei uma pesquisa, eu estou explicando tudo no final de um vídeo. Eu acho que é no segundo vídeo da primeira unidade. 2 pesquisas, uma pode ser em formato de áudio, formato de vídeo, ou ou escrito mesmo. Aí vocês podem me enviar, tá bom? Outra é só escrito, tem uma que numa questão, na última questão de uma folha, que é falando sobre uma reportagem, e dá pra fazer direitinho. Bora lá. Essa primeira ficha que eu passei para vocês tem 4 questões e a última questão é sobre uma reportagem. Eu não trouxe ela aqui porque ficou mais a critério de como vocês responderam e tudo mais, tá bom? Bora lá. A primeira pergunta: quando os recursos importantes para uma sociedade são distribuídos desigualmente e quando, como consequência, as pessoas ou grupos de pessoas podem ser classificados em razão de suas parcelas de recursos que definem suas diferenças, dizemos que existe um sistema de estratificação social. Existem diversos sistemas de estratificação social em diferentes sociedades. Essa frase é de Turner, no seu livro Sociologia, Conceitos e Aplicações. As estruturas sociais nas sociedades modernas apresentam como características exceto. Então, essa alternativa é para marcar a incorreta, tá bom? Letra A. Cada indivíduo está encaixado num grupo ou organização social, tendo seus pensamentos, sentimentos e ações extremamente ilimitados em relação à cultura do grupo ou organização. Existem grupos compostos de cadeias relativamente pequenas de pessoas em contato face a face ou ainda de grande número de indivíduos com acesso diferenciado a algum recurso. Há organizações sociais e estruturas institucionais combinadas com complexos princípios voltados para o atendimento das necessidades básicas da existência humana, como, por exemplo, a riqueza, poder e prestígio. A vida social é um constante movimento nas estruturas sociais, uma teia de partições e engrenagens que define as relações sociais entre pessoas e grupos na sociedade. A resposta incorreta é a letra A. Cada indivíduo está encaixado num grupo ou organização social, tendo seus pensamentos, sentimentos e ações extremamente limitados à cultura organização. Essa alternativa não apresenta nenhuma característica relacionada ao conceito de estratificação social, enquanto as outras, a B, a C e a D, todas elas apresentam características relativamente ligadas à estratificação social, a como funciona uma estratificação social, segundo aquilo que a gente abordou nos vídeos, nas aulas presenciais e tudo mais. Tá bom? Segunda questão. De acordo com Otávio Yanni, para melhor compreender o processo de estratificação social enquanto processo estrutural, convém partirmos do princípio, isto é precisamos compreender que a maneira pela qual se estratifica uma sociedade depende da maneira pela qual homens se reproduzem socialmente. Fonte: Yanni, Estrutura e História. Com base no texto e nos conhecimentos sobre estratificação social, considere as afirmativas a seguir. Com base nesse texto e tudo aquilo que a gente sabe sobre estratificação social, vamos analisar essas alternativas, essas frases, né? Primeira, os estamentos são formas de estratificação baseadas em categorias socioculturais como tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo.
Segundo, as classes sociais são formas de estratificação baseadas em renda, religião, raça e hereditariedade. Terceiro, as mudanças sociais, estruturas, ocorrem quando há mudanças significativas na organização da produção e na divisão social do trabalho. Quarta, as castas são formas de estratificação social baseada na propriedade dos meios de produção e da força de trabalho. A gente percebeu aí que 2 estão incorretas e 2 estão corretas. Vamos ver? A 1 e a 3, como a gente percebeu, está corretíssima, enquanto a 2 e a 4 estão incorretas, porque elas estão trocadas, né? Enquanto a 2 está falando de castas, a 4 está falando de classes sociais, né não? Bora lá. Então, a resposta correta ficou a letra B. Bora para a terceira questão. A expressão estratificação deriva de extrato, que quer dizer camada. Por estratificação, entendemos, vírgula, exceto, novamente é para marcar a alternativa incorreta. Bora lá analisar? A distribuição de indivíduos em grupos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Até aí tudo bem. O processo de aquisição e assimilação dos valores, das normas, regras, leis, costumes e tradição dos grupos humanos do qual fazemos parte. Que essa distribuição de indivíduos se dá pela posição social a partir das atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na sua estrutura. Que em determinadas sociedades podemos dizer que as pessoas estão distribuídas pelas camadas alta, classe A, média, classe B ou inferior, classe C, que correspondem a graus diferentes de poder, riqueza e prestígio. Ou letra E, por exemplo, que na sociedade capitalista contemporânea as posições sociais são determinadas basicamente pela situação dos indivíduos no desempenho de suas atividades produtivas. Então, a resposta ficou a letra B, o processo de aquisição e assimilação de valores das normas, regras, leis, costumes e tradição dos grupos humanos do qual fazemos parte. Essa questão aí não está falando sobre estratificação social, está falando de outro processo da sociologia que a gente vai aprender algo mais. Segunda ficha, atividades sobre estratificação e desigualdade em Marx e Weber. Essa foi uma aula que eu falei para vocês, que eu dei para vocês, que foi bastante muito legal. A gente pegou todo aquele conteúdo que a gente tinha trabalhado, estratificação, mobilidade social, desigualdade social, e trabalhou em Weber. Foi realmente muito bom. De acordo com a teoria de Marx e desigualdade social, explica-se. Letra A. Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho, pela divisão da sociedade em classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários do meio de produção, pelas diferenças de inteligência e habilidades inatas dos indivíduos, determinadas biologicamente, pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos marcados pelas desigualdades de oportunidade. Lembrando que a gente tem que enxergar todo esse contexto de acordo com os olhares de como Marx enxergava a sociedade. Então, está claro que a alternativa correta é a letra B, pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários do meio de produção. É isso como Marx enxerga a desigualdade social. Segunda questão. O contador Caligares publicou um artigo que aborda a prática social brasileira de denominar como doutores os indivíduos pertencentes a algumas profissões, dentre eles médicos, engenheiros e advogados, mesmo na ausência de titulação acadêmica. Segundo o autor, esses mesmos profissionais não se apresentam como doutores no encontro com seus pares, mas apenas diante de indivíduos de segmentos considerados subalternos, o que indica uma tentativa de intimidação social, servindo para estabelecer uma distância social, lembrando a sociedade de castas. A questão levantada pelo contador Caligares aborda o aspecto relacionado à estratificação, estudada, entre outros, pelo sociólogo alemão Max Weber. Que texto interessante, né? Lembrando que doutor é só quem tem doutorado. De acordo com as ideias weberianas sobre o tema, é correto afirmar:
Letra A, lembrando que agora a gente não vai mais analisar as questões pelos olhares de Marx. Agora a gente vai olhar pelos olhares de Max Weber. A letra A. As sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios de renda, status e poder. Letra B. Médicos, engenheiros e advogados são designados doutores porque suas profissões beneficiam mais a sociedade que as demais? Não. Letra C. A titulação acadêmica objetiva a intimidação social e a demarcação que culmina em uma sociedade de castas. Letra D. A intimidação social perante as subalternas expressa a materialização das castas na sociedade moderna ocidental. Ou letra E, nas sociedades modernas ocidentais, a diversidade das origens, das funções sociais e das condições econômicas são critérios anacrônicos de estratificação social. Vamos ver? Letra A. As sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios de renda, status e poder. Segundo Weber, a estratificação social é muito mais que algo econômico. Ela mistura todos esses critérios que abordam uma sociedade capitalista, como critérios de renda, critérios de status, critérios de poder. Então é isso que esse texto do contador Calixto está falando, tá bom? Bora passar. Em termos sociológicos, assinale o que não for correto sobre o conceito de classes sociais. Letra A. Sua utilização visa explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturam e se reproduzem nas sociedades. Letra B. De acordo com Karl Marx, as relações entre produções sociais transformam-se ao longo da história, conforme a dinâmica dos modos de produção. Corretíssimo. As classes sociais, para Marx, definem-se sobretudo pela relação de cooperação que se desenvolve entre os diversos grupos envolvidos no sistema de produção. A formação de uma classe social como proletário só se realiza na sua relação com a classe opositora, como no caso, exemplo, a burguesia. Isto. A afirmação, a história da humanidade e a história da luta de classes, expressa a ideia de que as transformações sociais estão profundamente associadas às contradições existentes entre as classes. Isso mesmo. Vamos ver falsa. Letra C. As classes sociais para Marx definem-se sobretudo pelas relações de cooperação que se desenvolvem entre os diversos grupos envolvidos no sistema produtivo. Por quê? Essa relação de cooperação, nessa alternativa, está se referindo àquilo que existe entre o proletariado e a burguesia, que na verdade é o contrário, é uma relação antagônica. O proletariado e a burguesia, eles vivem nessa luta de classe e não numa cooperação que essa letra C está afirmando. E se eu não me engano, essa questão caiu na prova. Olha aí, vocês já conferem. Quarta questão. Em 1940, o francês Alex Tocqueville, na América, impressionado com o que viu em viagem aos Estados Unidos, escreveu que, nos Estados Unidos, a qualquer momento, um serviçal pode se tornar um senhor. Por sua vez, o escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo, o autor de O Analista de Bagé, disse em 1999, ao se referir à situação social no Brasil, tem gente se agarrando a poste para não cair na escala social e sequestrando o elevador para subir na vida. Mais uma vez, essa questão do elevador social aí, viu, gente? As citações anteriores se referem a qual fenômeno social? Bora lá? Ao da estratificação, que diz respeito a uma forma de organização que se estrutura por meio da divisão da sociedade em estratos ou camadas sociais distintas, conforme algum tipo de critério estabelecido. Letra B. Ao de status social, que diz respeito a um conjunto de direitos e deveres que marcam e diferenciam a posição de uma pessoa em suas relações com as outras. Letra C. Ao dos papéis sociais, que se referem a um conjunto de comportamentos que os grupos e sociedades em geral esperam que os indivíduos cumpram de acordo com o status que possuem. Letra D. Ao da mobilidade social, que se refere ao movimento, à mudança de lugar de indivíduos ou grupos de um determinado sistema de estratificação. Letra E. Ao da massificação,
que remete à homogeneização das condutas, das reações, desejos e necessidades dos indivíduos, sujeitando-os às ideias e objetos veiculados pelos sistemas midiáticos. Esse texto está claro ser um fenômeno social da mobilidade social, né? Vou falar social duas vezes. Por quê? Porque quando o texto ele está se referindo como é fácil nos Estados Unidos o serviçal se tornar senhor, é como essa mobilidade social que faz com que uma pessoa que antes era serviçal se tornar senhor, no caso, se tornar uma profissão de maior, como é que eu posso dizer, de maior prestígio. Já no Brasil, quando ele está falando, o Luiz Fernando Veríssimo afirma que tem gente se agarrando a postes para não cair da escada social. Novamente, mobilidade social se tornando aí visível, porque tem gente realmente se agarrando a postes, esse símbolo, né, de fixação, esse símbolo de estático está sendo falado como é que eu posso dizer? Está sendo mostrado que pessoas estão se agarrando a determinados tipos de fatores para que não facilitem a descida dessa mobilidade social, para que não caia alguma profissão ou algum desemprego ou algo que o faça cair de sua profissão, de sua posição de prestígio. Enquanto nos Estados Unidos é fácil você se erguer, aqui é o que o texto está falando. Aqui é fácil você cair de seu extrato, né, de sua camada. Vamos lá para a quinta questão. Quais as diferenças e semelhanças entre a concepção de estratificação social dos sociólogos Karl Marx e Max Weber? Então, gente, de acordo com tudo que a gente viu, a gente consegue afirmar que para Karl Marx a estratificação se baseia principalmente nas questões econômicas. A sociedade se divide em classes sociais, proletariado e burguesia. Isso no pensamento marxista. Já os critérios utilizados por Max Weber, quando ele analisa a estratificação social, vão além do trabalho, vão além do fator econômico. Para ele, os estratos sociais são formados pela união de diferentes fatores, pois a posição social é influenciada pelos status, religião, tudo aquilo que a gente veio falando antes, né, nas outras questões. Para ele, não só o fator econômico influencia na questão da desigualdade social. E eu coloquei aqui, em negrito, para Karl Marx são as classes sociais e para Max Weber são os estratos sociais. E esses estratos sociais é uma influência de demais fatores da sociedade, não apenas o fator econômico. E a sexta questão, quais as diferenças e semelhanças entre a concepção de desigualdade social dos sociólogos Karl Marx e Max Weber? Meio que a gente já falou, né? Eu só vou repetir. Para Karl Marx, somente a distribuição de riquezas e da estratificação dos meios de produção, a sociedade conseguiria uma harmonia e as desigualdades sociais diminuiriam. Lembrando que ele foca muito nessa questão econômica da sociedade, excluindo os demais fatores. Para Weber, ele analisa que a estratificação social também é fator de desigualdade social. Para ele, a classe, o poder econômico, o status, prestígio social, o poder, que no caso é o poder político, são as três fontes de desigualdade social. Não apenas essa questão classista, não sei se é assim a palavra, não apenas esse fator econômico. Então, assim, essas são as diferentes concepções de estratificação social e desigualdade social para Karl Marx. E este foi o final da aula. Eu devia ter colocado alguma coisa aqui atrás para não ficar assim esse negócio preto. Mas é isso, gente. Lembrando que acho que eu não vou fazer um vídeo desse para corrigir a prova. Vou colocar no Wordzinho, vou mandar no grupo e que vocês
como tarefa de casa, vejam os últimos vídeos de Sociologia da segunda unidade, façam as atividades que eu passei e já comecem a fazer para não ficar acumulado e para vocês não sobrecarregarem, que vocês utilizaram, que vocês me disseram muito, que ficaram muito sobrecarregados para entregar todas as atividades numa semana só. E eu sei que foi muito puxado entregar, acho que 12, quase 15 matérias ou mais, para muitas atividades numa semana só, para não perder a oportunidade de ganhar pontos, né? Eu entendo muito vocês. E para que isso não aconteça, vão fazendo, foram 2 atividades só, do primeiro vídeo e do segundo vídeo, da segunda unidade. Vocês vão fazendo, aí deixam no caderno, depois vão fazendo e deixam no caderno. Quando for para me entregar, aí eu aviso, tá bom? Abraços e é só isso. Como eu não estou pedindo para entregar agora, eu sei que muita gente de vocês não vai fazer. Eu espero que façam, porque eu vou pedir para entregar, deixa eu ver, para dar uma data para vocês não fazer sem ter que entregar, porque eu conheço vocês. Como eu falei no vídeo de Sociologia, tem 2 atividades, vou passar mais 2 aulas e cada 2 aulas com outra atividade. Então, 4 atividades. Quando for na 4ª atividade, quando fizer 4, eu vou pedir para entregar. Vai ser de 4 em 4. Então, para não sobrecarregar vocês. E também para vocês não ficarem nessa... Vou fazer para quê? Se não vai entregar, se não é para entregar. Porque eu conheço vocês, muita gente aí da sala. Então, um tal de Lucas, um tal de Calado, um tal de Júlio. E eu não vou citar para não ser indiscreta, mas acabei citando. Mas enfim. E como eu conheço vocês que usaram, que ficaram sobrecarregados, eu preciso que vocês façam, tá bom? Então, na quarta aula da segunda unidade, já foram 2, eu vou pedir para vocês me entregarem. Então, já vão fazendo. Abraços e é isso. Cheiro.